Boa noite, galera. Engenheiro Parmegiana na área por mais um Condo Case. É isso aí, ó. 7 horas da noite, quinta-feira. E você não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e passar pra galera aí esse conteúdo de engenharia num formato mais leve, que é o Condo Case, o programa do Sindiflix, galera. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal: energia fotovoltaica. Vamos falar sobre legislação, quanto custa, tipo de produto, procedimentos, enfim. E convidado hoje, o engenheiro eletricista Lucas, que já é parceirão, já é da casa, Show top, demais. manja muito. E engenheiro eletricista Anderson, que vai dar nosso, que é o especialista nesse assunto. E com convidado aqui, ó, o Sérgio, síndico profissional, que vai tirar essas dúvidas, que vai um pouco além ali, sair um pouco dessa parte da engenharia ali, de forma mais sutil. Cara, fala um pouco de você aí, sua apresentação, Anderson. Opa, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, principalmente o Lucas aí ter chamado para participar. Achei muito legal aí a ideia, bem bacana. O pessoal tem muita dúvida, né? O pessoal, os síndicos aí, tem muito interesse na energia solar. E eu vim aqui para tirar um pouco as dúvidas, né, que o pessoal está tendo aí. Eu trabalho no mercado fotovoltaico desde 2018, então já tenho um pouquinho aí de experiência. Já teve bastante tipos de situações aí. E estamos disponíveis aí para tirar todas as dúvidas. E aí, Lucas, você quer... Show de bola, claro. Gente, então, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, meu nome é Lucas Henrique, sou engenheiro eletricista. Não sou especialista sobre essa parte solar fotovoltaica, mas eu já fiz algumas implantações de projetos e quando eu tenho dúvidas, eu consulto o Anderson. É isso aí. E manja muito também, cara. Manja de engenharia elétrica, os caras, ó, você que precisa de ajuda, de eletricista dos bons. Esse é o cara. Sérgio, manda aí. Gente, legal estar aqui mais uma vez, conversando com especialistas, tirando dúvidas que eu acredito que a maioria dos síndicos ainda tem. E busquem conhecimento, e o conhecimento hoje está aqui. É isso aí, já vai passar só o filé-mignon. E tudo isso se dá por causa dos nossos apoiadores. Tá? Apoiadores que estão aí acreditando na gente, estão investindo. E a gente tem um patrocinador muito legal que é a Adtronic. Anderson é uma empresa de engenharia e ela faz painéis elétricos para bombas. Então ela deixa a bomba mais inteligente. Ela, de forma remota, ela comuta a bomba. Se a bomba falhar e a outra tiver um mau funcionamento, tiver um superaquecimento. Então aquele problema de você... Sensacional. Se você não precisa chamar mais o técnico, o síndico passa muito por isso, né? O síndico toda hora, né? Chega sexta-feira. Facilita a vida, né? Hoje em dia tudo é conectado. E pelo né? celular, o cara manda, o sistema, né? Manda um SMS, top. É um valor bem em conta. Eles têm uma coisa bem bacana, estão dando desconto hoje para quem aqui no QR Code, que eles vão lá no seu prédio, vão olhar o seu quadro elétrico da sua bomba e vão fazer um laudo sem custo não, né? Com um descontão, vai lá e ele, ó, se tiver tudo certo, ele vai falar, ele é uma empresa bem honesta. Aproveita aí, né? Aproveita aí, não dá mole. E o nosso outro apoiador, ProSecurity, né? Especializada em segurança patrimonial e também serviços gerais. Dito isso, né? Energia fotovoltaica. O que é? Onde vivem? O que fazem? Fala aí, Sérgio. Sua primeira pergunta aí pro nosso amigo aí. Bom, eu tenho uma pergunta que eu acho que está na cabeça de todo brasileiro. Um país tropical, de um clima maravilhoso, como é que a gente ainda não está aproveitando o sol muito mais? E eu já adianto a resposta. Eu acho que o maior problema hoje que nós encaramos é o financiamento. Isso é verdade. Hoje em dia já teve um aumento bem considerável. Inclusive, no fim do ano passado, a gente já tinha ultrapassado até Itaipu em geração solar. Então, tá ficando uma coisa aí mais divulgada, né? O pessoal tá aderindo. Com questão ao financiamento, tem várias linhas. O material também tá num preço mais acessível. E o que falta, eu acho, na minha opinião, talvez às vezes por medo de preço e tal, o pessoal acaba não cotando. Quando o pessoal cota, acaba vendo que não é tão caro assim. Tá cada vez mais acessível. Tem muitas empresas que estão distribuindo material aqui, então tá hoje tá ficando mais acessível para todo mundo. Eu acredito que em breve, se não todas as casas, mas grande parte delas já vai estar com energia solar. Assim, no nosso mercado condominial, né? A gente fala de muito prédio.
Como que você vê a energia fotovoltaica, Anderson? Você está vendo uma procura, você vê uma solução para essa galera, para o síndico que está com prédio, talvez para alimentar a área comum? Porque direto, ô Lucas, o pessoal fala, ô Parmejano, eu quero que meu elevador seja alimentado por energia fotovoltaica. Vou deixar você responder, tá? Sim, bem legal. Muitos condomínios já estão implementando energia solar. É lógico, não tem como você colocar energia solar para todo mundo do prédio, né? Porque o espaço que a gente tem físico ali em cima é limitado, mas dependendo como for o consumo da área comum, a gente consegue alimentar ou total ou parcialmente. Então já consegue dar um bom alívio aí nas contas de energia. Viu? E só uma curiosidade do que você trouxe, que é por que um país tropical não tem, né? A gente não está ainda implantado tanta energia solar como a gente gostaria. Mas uma coisa muito interessante é que, assim, nem sempre quando a gente tem claridade que a gente vai ter um bom aproveitamento do módulo em si. Que a gente tem equipamento para medir a incidência solar. Às vezes a gente fala, nossa, tá muito sol, mas tá muito claro. E por que eu não estou tendo tanta eficiência? Aí que vem o estudo de especialista para falar, bom, essa inclinação é a melhor, esse tipo de material é melhor, então tudo isso também tem que ser avaliado. Não é só simplesmente pegar a placa, colocar em cima do prédio e esperar que a energia vai nascer na nossa tomada. Não é bem assim. Então tem toda uma engenharia por trás que vale muito a pena ser consultada para ter um melhor aproveitamento. Afinal de contas, é um investimento considerável que a gente precisa desembolsar. Claro que ele é pago, porém é um investimento que a gente espera um bom retorno, né? Ele só é pago, né, Lucas, se for bem instalado, se for um produto de qualidade. Perfeito. Porque se for mal instalado e não for de certeza. qualidade, aí não tem... O payback não aparece, né? Sim, tem que ser. E falando nessa questão de ângulo das placas, eu te pergunto, Anderson, as torres, elas são construídas, salvo engano, elas têm um ângulo de incidência de sol para entrar nas janelas, certo? Certo. Porém, muitos condomínios é uma torre numa direção, outra torre na outra direção, e o síndico, até por uma questão estética, ele não vai querer perder essa harmonia das torres. Então, provavelmente, o ângulo da placa pode não condizer com o ângulo da torre. Eu consigo corrigir isso? Sim, é possível corrigir. Inclusive, o que acontece assim, se você vai fazer o dimensionamento, o melhor posicionamento é em direção ao norte, onde a gente tem a melhor absorção aí dos raios solares, né? Vamos supor que você não tenha um telhado com direção ao norte. Você pode colocar numa outra direção e aumentar o número de placas para compensar isso, ou colocar uma estrutura, mas ela tem que ser bem calculada, tá? Porque tem a questão do vento, o pessoal acaba fazendo umas estruturas aí meio duvidosas. Então tem que existir um cálculo de estrutura, caso seja necessário você projetar aí uma estrutura para ter um melhor aproveitamento, né? Então isso é possível, mas tem que ser feito o cálculo e tem que ser Tem que tudo analisar, bem, né? Tem que projetar, não pode... Tem que ser bem planejado. Não pode ir na orelhada. Não pode no seco assim, não. Entendi. E sabe o que eu tenho visto direto também, Sérgio? Não sei se é o seu caso. Uns condomínios que eles têm um estacionamento, só que não é coberto. Não são cobertos, é só os carros ficam, né, ali com incidência de sol, tá ali no dia a dia. E aí querem colocar fazer uma telha ali que cobrir, que é fazer a garagem com uma estrutura e aproveitar e colocar a placa solar. Aí, quer saber, eu sei que é possível até, mas como que é a legislação? Será que tem algum imposto sobre isso? Isso vai variar um pouco conforme a cidade que você está instalando, tá? Mas, inclusive, é uma solução bem legal, fica bem bonito, o carport fica bem tecnológico, tem gente que coloca carregador de carro elétrico, fica bem bonito. Não, isso foi legal, né, Anderson? Que foi até nós visitamos a Intersolar, que teve esse ano também. Inclusive, a gente estava junto nessa. E tinha uma solução mesmo proposta pela BYD, que já colocava esse setup. O carro elétrico com o carregador, já com a cobertura, tudo alinhado, sustentável, vamos dizer assim, né? E é uma solução assim muito bacana. E aí, como o Anderson disse, depende da cidade, vai variar com essa questão de imposto, de construção, área construída e tal. Então tem que observar direitinho o seu local para você ter essa solução. Porque assim, depende da prefeitura, por área coberta, por exemplo. Então, vai variar conforme o caso. Mas é possível, sim.
E é uma mega de uma solução, porque é muito Sim, espaço, né? Você Aí consegue ganhar um espaço a o mais cara tem uma ali também. fazenda. Sim. Sim, exatamente. E quando se fala, eu acho que, eu não sei se o Sérgio é uma dúvida de síndico, como que uma placa, já pensou, Sérgio, como uma placa gera energia elétrica? É mesmo, né? Através Qual é a da- tecnologia? Explica, que reação química, o que acontece, meu camarada? Explica pra galera aí, de forma bem... Não, bem... Ali, você manda uma forma técnica e o Lucas incrementa uma forma mais Mais dinâmica. mais dinâmica. Beleza. Então, o efeito fotoelétrico, isso foi descoberto há muito tempo atrás. Em meados de 1850, mais ou menos. E o que acontece? O silício, ele tem a camada dele e no nível atômico, vamos dizer assim, ele tem os elétrons. O Sol, ele acaba incidindo e pelo efeito fotoelétrico ele consegue conduzir através do silício a energia, só que aí essa energia é em corrente contínua. E aí tem um inversor que vai transformar na energia convencional que a gente usa nos prédios, né? Em casa. Eu entendi, mas não sei se o Sérgio É meio entendeu, técnico. não. Vamos lá. Simplifica aí, Lucas. Deixa eu tentar simplificar. O que acontece? É a mesma coisa que acontece num cabo de cobre. Quando a gente tem um pedaço de cobre esticado aqui, um fio que esteja na sua tomada, lá que chega na sua tomada, tem um negócio que é os elétrons. Eles estão todos bagunçados lá dentro do fio. Tá todo mundo assim, ó. Se movimentando. Tá numa rave lá, tá numa balada. tão agitados. Quando ele percebe um estímulo elétrico, todo mundo faz o quê? Se orienta. E a corrente elétrica, por teoria, já é isso. Anota aí, pessoal. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. E é o que acontece. Tá todo mundo lá. É a mesma coisa o Sol. A placa tá lá, o silício, os átomos do que o Anders falou. Atomicamente lá falando, os elétrons tá todo assim, ó, bagunçado. Quando teve incidência na placa, a radiação solar bateu na placa, todo mundo se orienta. Orientado, pronto, gerou energia. Porque a placa em si é um circuito elétrico. Aquele silício que tem na placa é um circuito elétrico. Então vai todo mundo se orientar e a partir dessa incidência, tá todo mundo bagunçado na rave, bateu o sol, todo mundo orientou e começou a gerar energia. E aí sim, só que aí pegando já a continuação do que o Anderson estava falando. Essa energia ela é criada em corrente contínua. Só para a gente ter ideia, existe uma diferença muito grande de corrente contínua e corrente alternada. O nosso mundo aqui, majoritariamente, é corrente alternada. O que a gente tem na tomada, por exemplo, 220, a gente tem corrente alternada. O carregador do seu celular é corrente contínua. Mas o que acontece? Tem um transformador que faz a mágica acontecer para transformar de alternada para contínua, contínua para alternada. Vamos lá. A placa vem em corrente contínua. Tem um dispositivo importantíssimo que, inclusive, é um dos coração, itens... Né? É o coração da coisa, né? Que é o inversor. Esse inversor ele vai mudar de corrente contínua, vai transformar para corrente alternada. Então, basicamente é isso. Tá todo mundo desorientado, bateu o sol, se orienta e gera energia. Basicamente é Exatamente. isso E aí, Sérgio, deu pra entender? Interessante, É, né? ficou mais aí. É uma didático mágica, assim, né? É como se fosse uma mágica. É um troço fascinante, né? Não, E- é sensacional. E falando em tecnologia, você disse que é uma tecnologia de 1850. Acredito que de lá para cá as placas ganharam eficiência. Muito. Mas enquanto estamos e é possível essa evolução, ainda tem margem para aumentar essa eficiência? Com certeza, com certeza. Já estão desenvolvendo cada vez mais materiais eficientes. Existem até placas flexíveis hoje em dia, né? Que o pessoal está querendo aproveitar aí a questão dos prédios mesmo, que tem esses vidros, eles querem colocar uma placa flexível para aproveitar essa incidência também do sol. Então está aumentando a eficiência, né? Ainda tem um espaço para melhorar. Interessante. E todo ano acaba se renovando. Não, hoje em dia é muito E só uma rápido, né? curiosidade muito legal. Essa parte do sensor fotoelétrico, isso foi uma descoberta de... descoberta não, mas foi muito estudado pelo Einstein e foi isso que fez ele ganhar um prêmio Nobel, que é o sensor fotoelétrico, essa parte fotoelétrica. Então, você vê a importância disso, né, para a humanidade. Um cara que teorizou, porque o Einstein era um físico teórico, né? Ele teorizou aquilo e depois foi implementado e até hoje a gente está usando esse troço. Muito interessante. Muito legal. Quando a gente fala em energia fotovoltaica, a gente tem que falar sobre isso. Você falou que cresceu a tecnologia, aumentou e sempre tem a qualidade. Né? Eu sempre coloco o exemplo do elevador. Né? Conversando com o Sérgio aqui nos bastidores, falei que o elevador tem várias peças de várias qualidades. Você que representa uma grande multinacional, tem os seus concorrentes que são empresas que têm uma qualidade inferior.
É assim, elevador, carro, né? Você pode comprar um pneu Pirelli, pneu Firestone, mas você pode comprar um pneu também ali do Mercado Livre, ali da OLX, enfim. Uma marca não tão conceituada, né? Ou aquela mercado paralelo. Sim, é uma marca duvidosa. É mais duvidosa. E como que a placa fotovoltaica também é assim, cara? Também, o mercado, né? Isso acaba gerando muitas marcas, né? E nem todo mundo tem aquele mesmo cuidado. Às vezes só se pensa no preço, mas a gente tem que analisar também a qualidade. E tanto é que existem institutos específicos para fazer esse tipo de teste, né? Então, um deles é um instituto alemão que chama TÜV. Né? Você recomenda ele acima do Inmetro? Inclusive, é porque é referência, né? E se iniciou por lá, né? Esse tipo de estudo. Então, é como se fosse uma referência para outros institutos. Entendi. O mínimo é o Inmetro, mas o TÜV te garante que esse equipamento é de qualidade. Entendi. Aí você entra no site, vai estar falando a marca, tipo assim. Sim, você consegue pesquisar facilmente na internet aí. Vamos supor, você recebe uma proposta, você pega esse material e procura certificado TÜV. Você encontrou... Então, mas quando vem na proposta, o cara fala a marca Deveria falar. A maioria descreve. Mas é bom prestar atenção, porque às vezes, como o pessoal não conhece do assunto, acaba vendo só o preço. Mas é interessante analisar também o modelo, a marca. Mas no elevador acontece o seguinte, os caras mandam as propostas, fala que vai ser a fiação elétrica CIO, fala que vai ser o inversor Yashical, mas na hora de montar, meu amigão... Mas tem isso também. Aí eu acredito que é já a idoneidade profissional, né? Porque assim... Não duvido que exista isso. Então, por isso que você tem que procurar também uma empresa idônea e que você tenha confiança, né? Às vezes fazer um relatório final, né? Um relatório... Sim, Fósseis, claro. alguma coisa assim. Você pode pegar um número de série, talvez. Ou de repente uma dica para os síndicos, administradores, é fazer uma auditoria assim que faz a contratação da empresa e falar assim, olha, o que estava na proposta, vou dar um exemplo aqui, sei lá. Chega no material antes de instalar, na hora do contrato, peraí, vamos fazer um confere aqui rapidinho, porque isso não vai levar tempo. Acho que marcar uma reunião extra, sei lá, como poderia dizer, uma reunião extra com um profissional e falar assim, bom, vamos ver, sei lá, é Intelbras que você orçou? Vamos ver, Intelbras mesmo. A marca do cabo é uma marca tal. Vamos ver. Beleza, então o que você comprou... Porque vai vir embalado, né, Lucas? Vai vir embaladinho, mas assim, desembala. Tem nota fiscal. Vamos mostrar, tudo, nota fiscal. Exige a nota fiscal. Remessa, também, né? tudo direitinho. Então, de repente, é uma dica para ter essa segurança, né? Do que você comprou, enfim, investiu naquilo, porque é um investimento considerável, que vai ter um retorno muito bom também, porém, tem que ter essa auditoria. Acho que do lado também, partindo do princípio que, infelizmente, né, antigamente era um fio do bigode, né, que é o que a gente falava, né? Fala assim, não, eu confio e tá tudo certo, infelizmente... Só na palavra, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem esse tipo de problema, né? Então, assim, para se certificar e assegurar, né, faça esse tipo de coisa. Exatamente. Retorno. Acho que essa é a palavra-chave. Retorno. Ok, eu sou síndico e eu não tenho conhecimento elétrico. Na minha cabeça, eu só vou perceber o ganho que eu tive nos próximos meses após a ativação do parque. Aí eu vou ver que a minha conta de luz caiu X%. Como é que eu sei que aquilo que eu contratei de fato foi implantado e está funcionando? É só pela conta de luz? Não, então, a maioria dos inversores, para não dizer todos, porque eu não posso confirmar que sejam todos, mas existe um monitoramento Wi-Fi. Então, inclusive, você consegue instalar um aplicativo e você acompanha. Então, você vai ali... Bom, é lógico que vai variar conforme o mês, porque existe inverno, verão, mas você consegue confirmar através dos dados no celular que está condizendo o que você contratou, entendeu? Então, é importante acompanhar também para ver se... Eu consigo realmente... uma espécie de tabela, olha, em junho você tem aí um ganho de X, de dezembro um ganho de Y. Sim. Existem médias, né? Através de satélites a gente consegue dados para cada mês. Pode ser que fuja um pouco, porque nem todo ano é igual, ainda mais hoje em dia que as mudanças climáticas já são... Bem relevantes. Uma realidade. Isso, exatamente. Não tem como ser exatamente igual ao ano passado, mas você consegue ter uma ideia. E geralmente, pelo menos eu gosto de apresentar isso na proposta comercial, eu já coloco como que vai ser a expectativa de geração. Então eu fiz o meu projeto.
chamei a empresa, fiz o projeto, tá? E o engenheiro, o técnico, falou para mim assim, olha, você vai precisar colocar 15 placas para uma eficiência de 95%. E vai dar X mil reais. Eu, como sou um síndico que quer um resultado melhor, eu posso acrescentar placas e aumentar esse ganho, inclusive superar minha conta de luz, e a Enel passa a ser a minha cliente? Sim, tem como. Inclusive, por enquanto, né? Igual você disse, a Enel, estamos no mercado cativo. Então você vai acumular créditos. Vamos supor que você consuma 1.000 e você gerou 1.300. O que vai acontecer é que você vai ter um crédito com a Enel de 300, que você vai poder usar em 60 meses. Então é possível, você pode colocar o quanto você desejar mais. Só para deixar claro, esse crédito não é que você vai lá na Enel e fazer um recibinho e pegar esse dinheiro na mão. Não. Esse crédito De energia, fica. É crédito de energia. Esse crédito fica para um próximo abatimento que você não tiver um ganho considerável. Né? Se você ganhou 300 e ficou devendo 300 depois para a Enel, é esse crédito que vai ser utilizado. Jamais você vai pegar esse dinheiro e sacar essa grana e reverter para o condomínio, para um fundo de. Entendeu? Só para deixar claro, porque às vezes as pessoas fazem essa confusão, né, Com Anderson? certeza. Falou assim: eu vou ter um crédito e tal, vou sacar essa grana. Não, você não vai sacar. Você vai ter esse crédito para abatimento. Por enquanto é assim. Por enquanto é assim. No futuro vamos ver, né? Porque, por exemplo, na Alemanha, você pode vender energia para a companhia. Então, se você quiser, você coloca mais e você tem seu retorno ali no mês. E é uma tendência, né? E eu acho que a pergunta que todo síndico vai te fazer é possível eu zerar a minha conta de luz? Zerar não tem como porque você vai estar conectado, né? É o sistema que você tem ali, que a gente está conversando, a infra. chama on-grid, que quer dizer conectado na rede. Por quê? Porque à noite, por exemplo, você não vai estar gerando energia. Então, como você vai ter o abastecimento? Então, durante o dia, você vai estar gerando tanto o consumo que você tem durante o dia, quanto à noite. Então, você tem que estar conectado na rede. Caso você não queira ficar conectado na rede, existem sistemas off-grid. Só que aí você tem que pôr bateria para suprir no momento que você não está gerando. Aí, tá vendo? E só para deixar muito claro, à noite a produção não é 2%, 5%, 10%. Não, é zero. Se não tem incidência de radiação solar, é zero. Não tem. Não tem como ligar um LED. Parece que nos Estados Unidos lançou uma placa agora que consegue converter, não sei como, mas ainda É uma tá em tecnologia estudo, diferente e está estudando. mas o que a gente tem multiverso aqui... da loucura. Multiverso da loucura. Não sei se reflete, não sei como que funciona. Então, mas- o que gera energia é o calor do sol ou a luz do sol? Então, seria a luz. Porque, na verdade, a luz ela é uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética ela transporta energia. O calor ele é uma perda, na verdade. O calor é uma perda de energia. O pessoal confunde muito, fala assim, nossa, como que nem esses dias que a gente teve agora, semana passada, aí, meu Deus, 40 graus, a produção de energia solar deve estar nem tanto. Porque não é o calor que vai fazer a produção de energia, vai ser a radiação solar. Entendeu? É que geralmente coincide, né? De certa Coincide, forma. claro. Mas não é o calor que vai gerar. Perfeito. E às vezes o calor é até ruim, na verdade, Sim. para o sistema, que vai esquentar tanto aquele módulo que ele tem perda da eficiência da Isso. placa. É Então verdade. esquenta tanto. Então é até bom às vezes jogar uma aguinha lá para dar uma refrescada para o sistema trabalhar melhor. Então não é o calor. É que, claro, fica atrelado ao calor, porque, né? Vai estar. Quanto mais energia, mais Naturalmente perda, né? vai estar sol, né? Tal, mas lógico, né? Mas assim, não é o calor de fato, e sim a incidência. Ou seja, Solar, um dia exatamente. ensolarado no inverno de 20 graus é melhor do que um dia nublado no verão de Perfeito. 35 Sim. graus. Exato. Perfeito, é Exatamente. isso. É importante os Perfeito. síndicos terem isso em mente, porque para não fazer cobrança absurda depois. Então, eu já tive cliente assim, Isso, mas é foi perfeito, falta é de isso conhecimento, né? Acontece. Sim. Mas tipo assim, tava um dia nublado e ele falou, mas não tá gerando aqui o que você prometeu, mas... Entendeu? Depende também tá do mó sol, calor. né? Ô Anderson, vamos supor que eu sou um síndico, né? O Sérgio vai querer... Tá com essa ideia de colocar energia fotovoltaica. Como começa? Você vai lá pessoalmente ou você olha pelo Google Earth? Como é que você faz a primeira proposta? Tem que ir lá e tirar a medida para você, pelo menos, passar uma proposta orçamentária? Isso inclui essa parte legal e burocrática de você ir até a companhia elétrica da região, né, com a distribuidora ali. Como funciona o seu trabalho nesse sentido?
Assim, primeiramente a gente gosta de analisar uma conta de energia. Porque através da conta de energia a gente vai saber qual que é a sua demanda. Uma só? Uma só ela vai ter, no fim da conta de energia, você tem o consumo do ano inteiro passado. Então a gente consegue tirar uma média, olha só. entendeu? Tira uma média e coloca uma sobra também, né? É bom colocar 10%, 15% para ter essa certeza. E a partir daí a gente sabe quantas placas são necessárias. A partir desse dado, aí a gente tem que ver. Ok, a gente precisa de tantas placas. Será que cabe essas placas lá? Qual que é a direção que vai ter ali no telhado para a gente pôr? Então aí seria interessante. Mas para uma estimativa, tem como criar uma proposta a partir da conta de energia. E depois para uma conversa mais técnica, mais a análise da viabilidade do projeto, aí seria interessante fazer uma visita. Deixa eu fazer outra ressalva também para os síndicos, que quando a gente pedir uma conta de energia, por favor, envie a conta de energia mais recente. Porque às vezes a gente tem... é uma dica mesmo para ajudar vocês e ajudar a gente. Que às vezes a gente pede uma conta de energia, vem conta de energia de 7 meses atrás, 1 ano atrás. Fala, cara, uma mais recente para a gente ter um check-up um histórico melhor. Até subiu, né? se tiver algum incidente ou alguma problema de defasagem de energia, algum fator de potência baixa, alguma coisa, a gente consegue analisar esse período. Então, o primeiro passo é que envie uma conta de energia mais atualizada, pelo menos de 2 meses atrás, 3 meses no máximo, para a gente ter uma noção melhor, né? Uma mais recente que seja. Sempre tem, né, gente? Então... Se perguntar, vocês vão colocar a placa fotovoltaica, vamos supor, na área do último pavimento, às vezes é um condomínio, um prédio que tem uma área do último andar aberta. Tem prédio que tem assim. Tem. Mas aí ele tem um para-raio. E aí você instalou e o para-raio fez seu efeito. Parou o raio. E aí? Isso interfere nas baterias, no inversor, enfim? A gente tem que colocar de uma maneira ali, porque existem sim para-raios que estejam ali de maneira exposta, né? Isso. Então seria interessante evitar ficar muito próximo, né? Porque... Desculpa. Tranquilo. Porque ele está atraindo o raio para aquele ponto. Então é bom evitar ficar próximo do sistema, né? Para a gente não ter uma fuga no sistema. Mas é viável, a gente tem que analisar a área e evitar esses pontos. Então tem isso tem que ser levado em Tem que consideração. ser levado né? em consideração, sim. Deixa eu fazer outro adendo também para ilustrar a questão do raio, que eu acho muito interessante. Sei que você Não, vai gostar. Sei que você vai gostar. É muito interessante, gente, porque assim, o que acontece? O para-raio, se ele tiver ali, o para-raio, e as placas do lado, o que acontece? Tem um negócio que chama efeito eletromagnético. E o raio é como se fosse assim, pensa que não é só aquela luz que a gente vê, o plasma, e bate e fica direitinho dentro do para-raio. A corrente. O que acontece? Exatamente. É que os engenheiros não sabem o que eu tô falando. O que acontece? O raio é como se fosse a gente jogar uma pedrinha na água. Sabe quando a gente joga aquela pedrinha na água e faz aquela onda assim, ó? Isso. É a mesma coisa. Pega a pedrinha, joga na água, vai ver aquela onda. A intensidade do raio é a mesma coisa. Quanto mais forte, né? Quanto mais potência, você escuta aquele barulhão, aquela luz toda do raio, ele vai ter mais efeito eletromagnético. Então, quanto mais você puder afastar suas placas, a chance de acontecer algum problema é menor. Porque o para-raio tá lá para conter, sim. Só que, com certeza, vai ter uma dispersão. Afaste bem, porque é isso que acontece. É um efeito eletromagnético que vai piorar. Inclusive, né, Lucas? Só pra galera, né? Quando vê aquela fiação de alta tensão que tem aquelas esferas, é essa a intenção, né? Também. Aquela esfera eletrogeométrica é para as duas coisas. É para a aeronave de baixo, né, que voa baixo, né, para enxergar a fiação. E o nome dela, técnico, é esfera dissipadora eletrogeométrica. É para conter esse efeito campo magnético. Exatamente, é isso aí. Então esse problema pode dar acontecer. Dá uma afastada que é bom. Aí eu pergunto pro Anderson, eu sou síndico e o Lucas falou corrente alternada, corrente contínua, inversor. Complicou a vida. E eu já tô pensando aqui, eu vou colocar a placa, vou ter que trocar os elevadores, vou ter que trocar a luz da portaria. O que eu preciso trocar no meu condomínio após a instalação das placas? O que a gente tem que analisar é o padrão de energia, para ver se ele absorve. Mas como o consumo vai ser parecido com a geração, então provavelmente está adaptado. Mas se tiver que houver algum tipo de mudança, é no padrão de energia. Os equipamentos se mantêm, não tem nenhum problema. Quadro elétrico eu posso manter? Pode manter, não tem problema nenhum. Não precisa instalar nada no elevador para se adequar?
Não, a gente sempre coloca DPS para evitar, na verdade, receber algum tipo de surto da rua. E isso protege, inclusive, o prédio em si. Na verdade, deveria ter, né? Nos Sim, prédios, com certeza. Com mas a gente certeza. sempre coloca para... Sim. Então eu Dá posso uma manter proteção o meu extra. parque elétrico intacto, desde que ele seja dimensionado adequadamente, e eu só coloco a placa. E aí sem problema. quem faz essa comutação entre rede da concessionária e o sol? O próprio inversor é que, na verdade, a carga ela vai procurar a fonte mais próxima. Então, no momento que ela está gerando energia, para a carga em si, vai estar mais fácil essa energia que você está gerando ali do que a Enel. Então, ela vai primeiro absorver essa energia que você está gerando, para depois, caso não seja o suficiente, ela puxe da Enel. Interessante. A corrente elétrica ela é preguiçosa. Ela vai pegar de onde está mais fácil. É. Tá mais fácil o sol? Pega do sol. Acabou o sol? Ficou difícil? Enel. Concessionário. Não existe um aparelho exatamente para isso, é um efeito natural. É um efeito natural. Mas disseram também que a energia, me parece, ela tem mão dupla no caso da Enel. Ela tanto vem da Enel pro condomínio, como ela vai do... E em que momento que ela vai do condomínio pra Enel? Sim. Quando sobra? Quando sobra. Exatamente. Vamos supor que no momento você não está usando tudo que você está gerando, é meio-dia. Você não está usando toda a energia que você está gerando, vai voltar para a Enel e vai virar crédito. Inclusive, um dos processos quando você instala a energia solar, você precisa colocar o projeto na Enel, declarando os materiais com certificados, etc. E aí vai ter a troca, vai ter um relógio bidirecional. Porque o relógio que existe lá é unidirecional, só mede o que vem da Enel para instalação. Então vai ocorrer essa mudança e é isso que vai acontecer. No momento que estiver sobrando, você vai injetar para a Enel vai vender essa energia, porque a energia você só pode usar naquele momento. Ou você guarda em forma de bateria, né? Ou você perde ela. O que acontece? A Enel acaba vendendo a energia que você gerou e depois ela te compensa. A energia é um dos poucos produtos, vamos dizer assim, que ele é gerado e consumido instantaneamente. Gerou, não tem como armazenar, a não ser com uma bateria, algo que seja dessa forma. Não e você tem muita perda, né? Quando você armazena em baterias, né? Tem Nem perdas, tem compensa. perdas. Então, O ideal é usar na hora, né? Exatamente. É, o Cara, e melhor- bateria é cara também. Aí acaba tendo Bateria é que caro, começa Principalmente, hoje em dia, tá tendo uma tendência a diminuir esse valor também. Principalmente porque as tecnologias que existiam para bateria, às vezes você tinha que trocar a bateria a cada 2 anos. Hoje em dia já tem de 5, 10 anos. Então tá melhorando essa tecnologia de armazenamento de energia. Inclusive é um assunto muito importante. Legal, no futuro. é bacana. Você pegou e falou assim, a gente tem que analisar a conta de luz e verificar a sua demanda para então calcular mais ou menos qual vai ser a metragem, quantas placas teremos que instalar. Essas placas estão cada vez se tornando mais eficientes, no sentido de ela cada vez estar com uma área menor, ou sei lá, mas ela está mais espessa, sei lá se é pela quantidade não sei, entendeu? E isso acontece assim, quanto mais... Porque é tipo um sanduíche, né? Sim, ela tem alguns... tem a parte do silício, tem o vidro temperado, né? E tem o alumínio que agrega toda essa estrutura, né? O que tem acontecido é o seguinte, as placas elas estão aumentando muito a potência, mas também o tamanho aumenta um pouco. Está aumentando a eficiência das Mas células. uma espessura ou é de Não, área mesmo? É área. É área mesmo. Tanto é que área. assim, antigamente, sei lá, ano passado, ano retrasado, as placas de 450 watts, vamos dizer, elas tinham 1,90 m por 1,15 m. Hoje em dia as placas têm 600 watts, mas tem 2,40 m por 1,15 m. Ela tá ficando maior. Tá ficando maior, porém tá ficando mas mais ela tá gerando potente. mais energia. Então a eficiência tá aumentando também, mas elas estão maiores. Na verdade, ela tá ficando menor, ela tá ficando mais eficiente, Isso. só que você tem que comprar um conjunto inteiro. Não dá pra você fazer um... Isso, Dessa Até exatamente. para otimizar a área. Então o que está acontecendo? Você vai conseguir gerar mais energia com uma área menor, vamos dizer assim. Ao invés de você colocar 10 placas de 300 watts, que seja, você coloca 5 de 600, sei lá. Exatamente. Algo, É isso que algo está assim. acontecendo. Em prédio, Sérgio, também tem uma... Vamos chamar ele, né? Ele vai lá, dá uma olhada e ele percebe que a área ali não é suficiente para alimentar a área comum. Mas, às vezes, ele percebe que dá para alimentar... Ali tem uma cobertura. Ele consegue... Aí a cobertura ali, a área em cima é dela, pertence à cobertura. E, às vezes, você pode fazer uma jogada de beneficiar pelo menos de quem está na cobertura ou não.
Tem como. Entendeu? Você pode dar um benefício pra quem, ó, cara, tem essa possibilidade pra você aí. E o cara paga, não tem nada a ver com condomínio, mas você acaba tendo sua proatividade ajudando um cara lá que... Aí a gente entra num campo político. Esse é o problema talvez seja Porque, esse. teoricamente, num condomínio, salvo raríssimas exceções, o que você libera para um morador, teoricamente você teria que liberar para todos. Salvo apartamentos de cobertura, que inclusive eles são responsáveis pela laje, né? Então, nesse caso que eu tô querendo dizer. Aí teria que consultar legislação, convenção, regulamento interno, assembleia. Mas é um nicho. Pode ser. Você pode... Tem como. Entendeu? Assim, pelo menos na parte da elétrica existe como. Eu não sei como que funcionaria essa questão. Porque você talvez não alimentaria mais a área comum do prédio, mas teria espaço para alimentar a área comum da cobertura. Não tendo problema nenhum, por que não oferecer você síndico, ó, cara, ó. Tem coberturas que tem Faz piscina, um lobby, por exemplo. Piscina individual. Faz um lobbyzinho. É um benefício que só ele tem. Faz o lobby lá, ele paga tudo, é dele. É que Vai te agradecer. Talvez, eu emendando a sua pergunta, aí eu entraria no fator peso da placa e resistência da laje. E é um assunto que a gente conversou sobre recentemente aí. E aí? Por causa do piso, né? Piso sobre piso e o pesada. peso dessas placas. Então, o peso, para você ter uma ideia, é em torno de uns 30 quilos. Por placa. Mas elas são bem distribuídas, né? Mas tem que fazer uma análise para saber se suporta. A laje é tranquilo. E tu faz essa análise? Sim, a gente faz essa análise. A gente analisa, por exemplo, principalmente em telhado, tem que analisar o caibro, qual que é a espessura da viga, qual que é a distância entre as vigas. Nossa, não trabalho, hein? Para os prédios, eu acredito que não é um fator... Claro, é relevante, mas talvez não seja tão preocupante, porque tem o lance, por exemplo, das condensadoras do ar-condicionado, que são muito mais pesadas e praticamente toda a prumada vai ter. Então... Para laje, às vezes 30 quilos vezes, sei lá, 15 placas, não vai fazer tanta diferença. Mas, claro, cabe uma análise de engenharia civil para ter isso. Mas problema, nossa, por causa disso vai ter problema, não. Não se compara com, no caso, tipo, colocar uma laje sobre laje, que era a nossa conversa. Isso aí ela é bem mais leve que laje sobre laje. Claro. Sim, e é bem distribuído também, então isso ajuda. Claro. Mas é bom levantar essa questão, porque o morador da cobertura vai me chegar com a ART, olha, eu quero colocar a luz solar na minha laje. E a gente tem que ficar esperto com essas condições. Com certeza. Mas você mediu sua laje, você testou. Porque aí aparece uma permeabilidade também, ponto interessante. Porque aí depois, não sei como que é a questão da permeabilidade lá, mas... Permeabilidade, tá vendo? Isso pode... permeabilidade, parece uma trinca, uma rachadura, qualquer coisa do tipo vai levantar essa questão, né? Comprei com a fotovoltaica, mas foi mais barato, não foi na do Anderson. O cara foi muito mais barato, muito mais em conta. E a montagem, e o produto era bom, era a mesma marca. Ele ia comprar da mesma marca, mesmo fornecedor, a mesma indústria. Tava lá, ele me prometeu que era. E eu vi que chegou mesmo, e comprei dele. Mas e aí a montagem? É muito importante também, porque tem que ser uma mão de obra qualificada. Apesar de parecer simples, existe um dimensionamento, né? É igual a instalação do prédio, a instalação elétrica da casa. Tem que ter um dimensionamento, porque pode acontecer uma sobrecarga e pode pegar fogo, né? Muitas pessoas acabam... Porque é muito simples, as placas, elas têm uns plugs que são macho e fêmea. Então é muito fácil você encaixar uma na outra. Mas a pessoa acaba não dimensionando, sai encaixando um monte de placa seguida. E isso pode ocasionar um problema. E também tem a posição também, né? Tem a posição. Também tem as MPPTs, que são as strings. É um conjunto de placas. Você tem um limite que você pode colocar no inversor. Então você tem que ver tudo isso. O limite da placa, o limite do inversor. Então existe um dimensionamento correto para fazer. É bastante detalhe. Além das placas, o que mais de equipamento eu tenho que... E o inversor. Os dois são o principal. O resto é estrutura, né? Então tem a placa, tem o inversor. É importante também... E a fiação elétrica? Para jogar lá para a rede? Também. Tem a fiação também. Faz parte de vocês? Mas sim, faz parte também. Eu entendi. O que ele quis dizer assim por exemplo, o que tem de diferente no sistema, né? É a placa, inversor. De diferente é isso. É o módulo em si, as proteções que vai estar atrelada, né, ao inversor. E o inversor, de fato, o resto é estrutura, é cabo, disjuntor. Mas eu acho que acaba assim, pensando no prédio, Lucas, acho que é o que poderia encarecer, né?
Por causa da distância, Isso. claro. Lá do ático até, Mas às tem- vezes é subsolo, 2, 3 subsolo, né? Tem como Ok. conectar num quadro intermediário. Isso é interessante. Mas aí tem que analisar. Por isso que é importante a visita técnica. Antes de fechar uma proposta, é importante analisar onde que vai ser conectado. Numa casa é Tudo bem esse mais impacto. simples, né? Dá pra É, com certeza. Não tem um grande impacto. Agora num prédio, imagina, Tem impacto tem um grande. grande impacto. não é impossível, mas é algo que dá pra se pensar. Eu acho que se eu fosse síndico, Sim. eu sim. chamava. Então, mas tem como- Síndico existe- busca economia o tempo todo. Então, existe quadros, por exemplo, no último andar, você poderia conectar nesse quadro. Porque o quadro está conectado lá embaixo no padrão. Por causa da entendeu? distribuição, né? Então, geralmente tem um quadro. Tem um quadro de força no elevador, esse não serviria. Tem Não, como. pode, Tem como. mas Não acho sei que se não é. o relógio é Não separado. Não pode. Se pode ter um circuito Não auxiliar. pode. Mas se eu tenho fios que chegam no quadro elétrico do elevador, eu não posso fazer um desvio desses fios e chegar no quadro elétrico das placas? Assim, eletricamente pode, eu não sei conforme as normas. Eletricamente né? pode. Essa parte. E tem um detalhe aí mais primário ainda, a questão da passagem dos cabos. Porque os cabos, às vezes, vai ter que construir uma passagem nova, né? Porque você não vai conseguir aproveitar o mesmo duto de cabo, porque vai passar Uhum. cabo e tal. Você não vai conseguir. Porque muitas já- das vezes, já prédio foi projetado pra antigo aquilo, né? foi projetado para determinado. E a norma é muito severa com isso, porque acontece problema. Tem que ter ventilação no duto e tal. E a questão física mesmo. Você não vai conseguir, às vezes, passar 5, 10 metros de cabo numa determinada tubulação. Então eu tenho que ter uma teia de cabos nova. Sem Eu dúvida. não posso aproveitar que eu já tenho. Então, Então, essa é a dúvida que ele surgiu agora. Talvez sim. Talvez utilizar o que depende. que é da limitação do elevador. Mas pode existir, não, vamos supor que exista um quadro da área comum de cada andar. Você pode conectar nele. Eu não sei com relação ao do elevador, se as normas permitem você ter um outro tipo de circuito junto. Não permite. Então aí não poderia. Mas existem quadros, eu não sei, depende muito do... Por isso que tem que fazer a visita técnica, para ver se existe um quadro comum Um ali quadro secundário lá em cima. Isso. Porque às vezes tem para iluminação daquele andar, entendeu? Mas no mínimo eu preciso chegar com a fiação até o primeiro quadro elétrico, o quadro elétrico mais Isso, próximo. isso. No É, mínimo eu essa preciso ideia, chegar essa neles. ideia. É isso. Exatamente. É pra você economizar de fiação, que vai ser caro. Entendi. Vai ser barato, não. Cobre tá no- caro. Eu acho que a maioria dos condomínios, os quadros elétricos são todos nos térreos. Para facilitar a manutenção, né? Porque tem a medição da Tem luz. uns que tem shaft no último andar. Tem uns que tem shaft. Tem medição distribuída também, É. alguns. Mas a maioria a medição é É. no térreo. A maioria, pelo menos Então, aqui em quer São dizer, Paulo. pelo é. menos eu tenho que imaginar que eu vou ter que esticar cabo da laje até o térreo. Isso. Pelo Isso, menos. pelo menos. no pior dos casos. Mas é o parzinho de cabo? São 3 cabos? Então, por exemplo, aí tem duas partes. Tem a parte CC, que é a corrente contínua, que vem das placas, e a CA. O que a gente vai conectar é a CA. Então, provavelmente são 3, porque é trifásico. 3 fios. E aí eu posso ligar elevador, bomba de recalque, posso ligar toda a iluminação, Se portaria. tivesse... Tudo depende do dimensionamento. Elevador, eu acho... Eu Anderson, acho que elevador talvez, que geralmente pode ser que tenha um quadro de distribuição no andar, sei lá, para iluminação, tomadas. Mas de não uso dá para geral. alimentar o elevador para funcionar. Ele, talvez um resgate de uma pessoa, um resgate automático, talvez. Boa Dá pergunta, uma... eu consigo alimentar? Porque se você... Não, você pode, assim, eletricamente você pode. Pode conectar. Mas tem que ter muita... Mas tem que ter muita... É que tipo assim, Depende. ele vai pro consumo em geral, entendeu? Depende, é. Ele vai pro consumo em geral. E Pode outra, ser hoje- tanto o consumo do elevador, ele não faz discriminação de carga. A gente conecta num quadro. Não, e hoje em dia também, a carga do elevador, ela tá muito... Aliás, o motor do elevador ele tá muito mais eficiente do que antigamente. Então, a carga que você precisa para movimentar é bem menor do que o que a gente tinha. Então, assim... Porque o que eu vejo nos prédios, geralmente tem disjuntor de 100 amperes para o comando inteiro do elevador. Não tô dizendo que é pouca carga, mas em relação do que era antigamente, antes era, nossa, precisava de uma cabine primária quase para levantar, movimentar o elevador. Hoje em dia nem tanto. Então, assim, as coisas também estão melhorando do outro lado da fita, né? Eu tô a partindo do eficiência energética princípio. pra todo lado, né? Sim. Eu tô partindo do princípio que se você quer minha conta de luz, a conta de luz abrange tudo. Exato. Isso, exatamente. Certo. Aí tem que fazer uma análise, por isso que é interessante, antes de fechar o projeto, ter essa visita técnica, para ver esses tipos de detalhes. Porque isso vai variar conforme o prédio, a forma que foi construído, Legal e demais. fazer esse levantamento. Muito bom.
Legal demais. Você hoje está vendo assim, referente aos prédios novos ou prédio antigo, você já está vendo essa busca, você vê isso cada vez mais acentuado? Você Sim. tem alguma dica ali para dar para o síndico? Porque acho que não custa nada, né? Dar uma olhada. Eu acho que vale a pena fazer um orçamento. Porque, assim, o orçamento é gratuito. A maioria das empresas faz isso gratuitamente, porque, de certa forma, você pode engajar, ver que é viável, porque é uma coisa que traz benefício. Então, se é possível, se é viável financeiramente, isso vai acontecer. Mesmo que seja pouco, Nem que não seja 100%, igual o caso que eu comentei para vocês. 10%. Mas 10%. Compensa, entendeu? Esse Não vai 10%. ser uma economia 100%, assim, não tem nem como economizar 100%, mas vai ser uma economia proporcional, né? Não, e como você disse, né? É a questão, se tiver um 10% de economia para o síndico, para o condomínio, isso é excelente, né? Porque agora Que você seja imagina 5, em 10. 20 anos, em 25 anos, quanto você deixou de gastar É. com alguma coisa. Não. Ainda mais que o que acontece o preço da energia vai aumentando todo ano. Então é um investimento interessante. Não, eu dou uma dica para qualquer síndico. Síndico tem que fazer orçamento o tempo todo, inclusive dos prestadores que ele já tem. Eu faço orçamento todo ano, eu faço orçamento de todos os prestadores que eu tenho, os que eu pretendo ter. Eu tenho sempre os preços dos serviços de mercado à mão. Sim, É muito importante síndicos conhecer como o mercado está funcionando. Lógico. E a manutenção? A manutenção geralmente é bem simples, porque envolve mais a questão da limpeza. Quando fala elétrica, eletrônica, tudo manutenção é bem mais simples, né, cara? Não tem que trocar nada, tem que limpar nada, ajustar nada. Então, de certa forma, é tranquilo, porque assim, tem que ter a limpeza das placas. Isso vai variar conforme a região, né? Mas em torno de uma vez a cada 6 meses. Só limpar. Às vezes um pássaro vai lá, faz um. Confirmar se tá tudo ok com Quem faz essa a limpeza? proteção. O pessoal do condomínio mesmo? Bom, se forem instruídos corretamente, tem como. Tem como fazer. Ou tem como contratar também. Mas o ideal é chamar uma empresa. Tu tem as NRs, né? Tem a NR35, que é para altura, NR10, que é para eletricidade. Então é interessante uma pessoa que conheça, porque até nos vídeos que eu acabei mandando para vocês, existem pessoas que estão lá para fazer limpeza, mas não conhecem tanto sobre o sistema. Quer ver o vídeo? Boa se ideia. puder Vamos passar. pôr o vídeo. Porque o síndico na hora da economia faz bobagem. Então, às vezes o mais barato nem sempre compensa, né? Nunca compensa. Eu não conheço. Tem um motivo, né? Eu não conheço muitos casos de sucesso e do mais barato ter dado certo. Olha mais tempo, então. Olha isso. Vamos colocar o vídeo, então. O que nós estamos vendo? Então, o pessoal tá fazendo uma limpeza aí, só que qual que é o problema, né? Eles estão pisando em cima da placa. Isso não pode acontecer porque, apesar da gente não estar vendo, mas pode estar correndo microfissuras. Eles estão pisando nas quininhas. Mais ou menos, né? Estão Mais pisando ou no meio também. Mas aí, o que pode acontecer? Aparentemente pode não parecer que tenha danos, mas pode acontecer microfissuras, né? Ou até casos mais graves, um rompimento mesmo da placa. Então, algo importante também que é da gente reforçar é o seguinte. Pode voltar o vídeo. O vídeo tá paralisado. Só descer. Algo importante para a gente reforçar que é o seguinte. Se for alguém, né, pessoas que não estejam instruídas de fato para fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que lembrar que tem energia sendo gerada aí. Às vezes a pessoa não se dá conta que está tendo uma energia e a potência, dependendo de como vai estar ligado, vai ter 15 kW, 20 kW, 30 kW. É muito. Vai matar uma pessoa instantaneamente. Então tem que ser pessoas habilitadas, treinadas, sabendo o que está fazendo, porque nos conectores eles são isolados? São, mas você está com energia ali no seu pé. Então qualquer deslize, qualquer problema, você... O cara escorrega, bate a mão na placa ali. Pronto. Então, mas pode ali, acontecer. de certa forma... Ainda bem que só não acontece mais acidentes porque o produto já é feito para... Para imbecis. Exatamente, já imaginando que o usuário seja ignorante. Ele vai ser... Ele não subestima o ser humano, a imbecilidade humana. Porque Exatamente. existe uma proteção que chama IP66, que quer dizer que é contra a água, contra a poeira. Tanto é que ele fica no sol, na chuva, né? Entendi. Então, não tem fuga de corrente ali, se não tiver nenhum corte, né? Então, de certa forma,
Ainda bem que é projetado pensando que o usuário não conheça Mas nada. como o cara ia fazer a limpeza aí, então, Anderson? Qual outra forma de limpar? Com drone? Como é que vai fazer a limpeza então, nesse Existe um caso? robô. Então, o certo é você projetar para ter um espaço para fazer manutenção. Ou você coloca uma plataforma ali na frente e você usa um extensor, né, para fazer a limpeza sem pisar em cima das placas. Pisar não é o caminho. Até ele tem um espacinho ali na Ele frente tem que ele consegue espaço, andar. Ele podia ter pisado. Não, ele podia ter espaçado as placas também, não? Também. Ele poderia deixar um vãozinho, mas parece que tem um vão ali na frente, não sei, não tô vendo muito bem. Mas qualquer coisa, coloca alguma coisa para apoiar ali na frente e não pisar em cima da placa diretamente, né? E tem um outro vídeo Tem que também. pensar na manutenção. Na hora de fazer o projeto, não é simplesmente lotar de placa e não pensar na manutenção, porque isso vai durar, sei lá, 20, 25 anos. E se quebrar, trincar, se ele descobre... Bom, deixa ele... É o outro vídeo. Pegamos o WhatsApp aí, vai vir pornozão aí. Gemidão. Gemidão. Aí, ó, um caso interessante. Não precisa nem ser especialista, né? Ó, dá uma olhada. É que ele vai mostrar mais de perto. As placas, elas, assim, existe uma estrutura para fixar. E ali ele tá fixado direto na telha, entendeu? Para economizar a estrutura, o cara, entendeu? Ele não pôs a estrutura que ele deveria, que seria um trilho, porque também gera um aquecimento. Entre a placa e a telha tem que existir um respiro, Tá né? quentinho lá dentro da Então, fábrica. tá esquentando ali, né? Tá fazendo um aquecimento. E os fios ali tudo jogado, né? Nossa, apesar deles que terem porqueira. proteção contra sol ou chuva, isso vai Ah. acabar ressecando, né? Nossa. Eles deveriam estar melhor. Isso, sabe o que isso parece? Que o primo do cunhado, do vizinho, do amigo fez. É bem possível Ele que tenha comprou sido as placas essa na pessoa mesmo. internet. Ele falou, eu não vou pagar pra ninguém fazer isso aqui, não. E isso infringe diretamente na área que eu trabalho mais, que é SPDA e aterramento. Ali, por exemplo, o cara tá usando ali o telhado como captação natural. Então, se a gente tem uma descarga atmosférica ali, vai com certeza influenciar na placa, no aproveitamento, vai danificar. Então, também tem É esse aquele tipo de caso que a problema. gente tá falando, não? Do campo magnético, não? Também, diretamente isso. Mas Exatamente. como ele deveria fazer, então? Entendi. Primeiro, era o lugar ideal. Pra mim, Não. era o lugar ideal, só que ele fez burrada na Então, montagem. deveria estar... A placa tem que estar aterrada e tem que estar fora da estrutura. Ele não tá tem conectado aterramento. diretamente ali. E ali provavelmente não tá aterrado, não. Não, Do jeito que tá. Geralmente entendi. aterramento. Então, o aterramento é por norma, fora. Deve ser cabo verde ou verde amarelo. É. E Quer dizer, faltou o Valeu, suporte da placa ali pra ela ser... tem um ela trilho. que- Tem um trilho que deveria estar em cima do trilho. E aí, entre uma placa e outra, existem os MIDs, que são o que vai conectar uma placa na outra, e os finais, que é os ends. Então, o que está faltando ali? Não tem essa estrutura, né? Ele está fixado direto na telha, não está deixando um respiro. E a Enel, quando se precisar fazer um... Porque pelo ambiente me parece ser um grid, porque, né? Enfim. A Enel, ela checa esse tipo de coisa para fazer homologação? Ou ela não quer saber, ela quer saber só lá na ponta? Então, sabe o que é interessante? Apesar de ter vários parâmetros, a Enel exige bastante coisa, só que eles não fazem uma inspeção ali de cima. Talvez seja complicado nem esse seja tipo a de... incumbência deles. Não. Eles fazem sim uma verificação, tem que estar tudo nos padrões, o inversor tem que estar com os padrões da Enel, não pode conectar qualquer coisa ali, mas às vezes eles não chegam a subir no telhado para ver as placas. No máximo, eles pedem um videozinho mostrando ilhamento, alguns testes, né? Você tem Ensaios que mostrar fazem. se está nos parâmetros que eles pediram Sim. e se está protegido. Esse Se tá tipo de protegendo a rede coisa, deles. eles não são responsáveis, vamos dizer assim. ele né? é um- Tá fora do âmbito deles. Talvez tenha que ser o CREA, talvez. Isso pode ser. Pode ser se ser o você CREA, acionar a fiscalização do trabalho em si. Né? Sim. Lembrando que a gente está falando da Enel, porque nós estamos na cidade de São, São Paulo, Paulo, mas perfeito. outros qualquer estados têm outras concessionária, né? concessionárias. E Tem algum regimento diferente, CPFL, DP Bandeirante, Electro. Tem um É outro isso aí. vídeo Isso. também, né? Então põe um outro vídeo. É isso aí. Isso aí é num caso de um condomínio, né? Aí, ó. E aí o que eu Ah, pra achei cobertura, ó. interessante? Foi pra cobertura, tá vendo? Não, ele... O que eu A que eu falo? cobertura, tá vendo? A cobertura que pegou. Você tá vendo que, ok, tem algumas placas que estão corretas,
Mas essas placas que estão na vertical, isso é um grande perigo, né? Porque agora você imagina o vento ali que passa ali Qual em você tá cima. falando exatamente? Você tá vendo essas de pé na parede? Sei. Essas daí que são o perigo. Além de ter um grande sombreamento ali do lado nas outras ali que estão penduradas. Mas, ok, essas que estão no telhado estão corretas, mas não se pode colocar verticalmente assim, não tem Diz pra de uma... novo, eu não entendi. Vamos lá de novo. Essas daí que estão, tá vendo que estão na Na parede? vertical. Que tá apoiada ali, que estão apoiadas na parede? Tá apoiada na parede. Tá assim, faceada com a parede. O que Certo. acontece? Tem um negócio que a perda do aproveitamento, que é o sombreamento. Ah. Sombreamento é quando o sol, literalmente, É a tem a sombra. sombra. Então, o sol não tem incidência direta É o na que tá placa. acontecendo, tá tudo com É, sombra. ele Ou tá seja, tudo na tem sombra. 4 placas ali. Inútil. Provavelmente. Ó, tá vendo que tá E o fazendo pior- uma sombra danada? Eu achei que ele tava falando do vão ali, ó. Não. É a verticalidade dessa placa aqui, ó. Ah, que tá na sombra, não pode ficar, tá muito tipo assim, encostada. então, É, Tipo assim, que é um acon- investimento que não vai ter retorno. É, A não além ser de quando o tudo. sol tá 5 horas da tarde, né? Batendo- Diretamente, né? Pois é. Aí só que o sol Perpendicular. tá fraquinho. Ele tá tão longe que tá fraquinho. Aí não E vale a por ser um pena. inversor central, então o que acontece? Eles estão em série. Então imagina umas que estão com tensão e outras que não estão com tanta tensão assim. Sim, pode dar um mismatching, alguma coisa assim, né? Mismatching. mismatch. Mismatch, É não uma sei, diferença não sei. de tensão entre... É porque assim, existem uma série de placas. E aí se tem uma tensão diferente da outra, dá um mismatching. Que quer dizer, tipo assim, não correspondência. E aí? E aí pode gerar um sobreaquecimento. Nesse caso é pouca coisa, mas... Só pra gente ter ideia, a placa ela é conectada em série. Quando a gente fala em série, é uma enfileiradinha da outra. É um cabo assim, assim, Macho, assim, fêmea. assim. Um macho, um fêmea, um macho, fêmea, um macho, fêmea. Se a gente tem daquela forma ali, por exemplo, boa, 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 ruim, 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 o que acontece? Lá na ponta do inversor, a gente vai ter pouca eficiência e pode acontecer esse erro de mismatch. O mismatch é A a diferença perda... de tensão. É a diferença de tensão. Vai ter muita Perda carga por em um diferença. e pouca carga em outra. Ah, Mas aí pode acontecer era pra correntes... chegar a 200, sei lá. Acontece correntes reversas Corrente severa. que vão depredar a placa também. Exatamente. E aí que acontece o quê? Um erro desse pode pegar fogo na placa, porque tá desbalanceado. Vamos pensar em desbalanceamento de circuito. Entendi. Aí Só desbalança- coisa ruim. É só coisa ruim. Sim. Então, só pra gente ver a gravidade. Então, de aumentou o repente, número de uma de placas, mas não- imperícia. Às vezes não compensa aumentar o número de placas, né? De repente, uma imperícia, a gente pega fogo, faz pegar fogo num prédio aí. E me preocupa também a questão, não sei se está bem fixado, se essas placas caem, né? Esse vídeo, Pode- agora tem esse vídeo aí, como que é? Explica pra nós. Então aí o grande problema, na minha opinião, eu não sei se calcularam. Eu acho que lá é Aparecida do Norte, hein? Você chegou a ver? Eu acho que sim, porque tá o bondinho ali, ó. Pode ser. E lá Pode ser. os hotéis lá é tudo assim. Aparecida do Norte mesmo lá. Olha só. Os hotéis lá é tudo assim, meio Frankenstein. É. Então, mas o problema é questão de vento, Só tudo, de né? olhar, hein? Imagina hoje em dia tem... As estruturas, elas são projetadas para aguentar, sei lá, 60 metros por segundo de vento. Uhum. Essa estrutura foi fabricada por alguém, foi posta. Além de... pode ser que não suporte um grande vento. E outra coisa, pode correr. Porque provavelmente é um metal, né? Não é alumínio, não é galvanizado a fogo. Então, né? Assim, tá sem suporte nenhum, né? Tá tudo muito então mal pode ser que fixada. você deixa ali. Se você não acompanhar, vamos supor que acaba corroendo, aí voa uma placa. Ou bater um vento também, né? Uma ventania, de levar isso lá no Pode ser que não bondinho. seja o suficiente ali. Lá pra igreja. Então é um perigo que Basílica. pode apresentar, né? Entendi. Além de ser meio feio, né? Não, mas lá, parecido, infelizmente, lá A estética não é um ponto forte. Um ponto forte dos caras, Mas né? será que faltou espaço na laje que ele teve que Não, fazer mas essa gambiarra aí? lá, infelizmente, você por causa dos Então elevadores de eles lá. queriam colocar mais placas, feio. né? Ah, Acho que foi isso que foi a ideia. Lá é feito moda... Vamos aí. Vamos subir. Vamos pôr placa aí. Vamos pô. fazer quarta. e eu não sei se você conhece como é que tá a legislação, mas me parece que em 2020, 2021 haveria 100% de desconto na malha. Aí acho que um ano depois esse desconto caiu e aí até um determinado ano onde a Enel vai cobrar, a Enel novamente, falando de São Paulo, vai cobrar 100% do uso da malha, ou seja, a gente só vai ter o crédito pela energia, não pelo uso da malha, porque quando você pega a conta de luz, você tem lá quanto você paga de energia, quanto você paga pelo uso da malha. Isso. O que você está falando é o seguinte: tem a energia ela é composta por TE, que é geração,
e TUSD, que é transmissão de energia. No caso, o que aconteceu do ano passado para esse? Mudou a lei e agora uma das componentes da TUSD, que é a distribuição, é o fio B. Então a gente vai pagar uma parte desse transporte de energia. Como que isso acontece? Vamos supor que você tenha 2 torres de condomínio. Só que você instalou em uma só e você quer transferir a energia para uma outra torre. O que vai acontecer? No transporte dessa energia, você vai ter uma taxa que vai ser referente a esse fio B. Mas e vai ser progressivo esse aumento. Então, começou esse ano, parece que é 15%, depois vai ser 30% ano que vem, até 2029, que vai chegar a 90%. Mas é só uma fração da TUSD. Então, é algo que não inviabiliza o sistema de energia solar, continua sendo um excelente investimento. Sem dúvida. Mas tem o seu custo de transporte. É porque o síndico tem que estar sempre ciente de que não existe 100% de gratuidade. Não existe 100% de crédito. Não existe, né? Porque aí o cara vai ver a conta de luz lá, que o consumo baixou, mas o transporte tá lá, né? Sim. Aí ele vai querer brigar com a empresa. Pô, mas como assim? O importante é deixar muito bem claro isso, não Por proposta. isso que é sempre bom tirar dúvidas. Não pode supor que o cliente saiba desse tipo de questão, porque não é a especialidade do cliente. Então, você tem que deixar claro. Eu já partiria do princípio que síndico raramente sabe alguma coisa. Eles têm que... Nós temos que ter essa humildade de dizer, não sei, me explica tudo. Senta aqui, você tá com tempo? E então desenha. vamos conversar. Desenha, se possível. O síndico tem que ser humilde nessas horas, porque porque ele vai responder depois para os seus moradores, para o seu conselho. Entender o que está acontecendo, né? Porque se ele levantar a bandeira e fizer uma montagem ruim, algo ruim, sabe que a cabeça dele vai rolar. Não, o síndico tem que ser humilde. Foi-se o tempo do síndico xerife. Perguntar agora, em bastidores aqui. Galera, a gente vai diretão ou para e volta no outro falando sobre Mercado Livre? O que vocês acham? Porque já tá chegando nos finalmente. O que você acha? Então, eu não sei se vai ter tanto assunto do Mercado Livre. Eu acho que vai ser meio uns 5 minutinhos. Então, quer meter já o Mercado Livre? Top. Aproveitando, a gente já encerra, acho que sim, né? Então tá, a gente vai editar. A gente vai editar. Beleza, eu vou dar um 3, 2, 1. Eu vou meter assim, 3, 2, 1. Vou falar, Anderson, e eu queria entender um pouco melhor do Mercado Livre. Acho que vale a pena. Por favor. Tá? Fala Mercado Livre de energia para não Isso. ter... Claro. Eu acho que eu falo quando puder, porque daí pega a transição do branco ali, quando tá trocando de logo, e aí fica um ponto de corte bacana. Tá bom. Viu? Fala Mercado Livre de energia. Tá bom. Pra não confundir com o Mercado Livre. Eu mesmo pensei, juro por Deus, porque tem placa de celular vendida no Mercado Livre. Eu falei, será que tem alguma coisa que não pode? Porque o pode Mercado Livre tá relacionar. forte, né? Então... Eu acho que é bom dar uma virada de chave. Agora mudando de assunto, Tá. sei lá, pegando esse... Acho. Tá. Olha eu Tá. querendo dirigir seu Pode... programa. Não, Mas, não. assim, é só Adorei pra sua ideia, ficar- adorei sua ideia. Obrigado. Porque senão pode confundir as pessoas, Tá. não sei. A gente tá aprendendo aqui. É. Acabei de falar. O Lucas Nossa. é dos conteúdos. Mudando agora totalmente de assunto, cara. Mercado Livre de Energia. Ô, Lucas, Show você de sabe, bola, hein? você sabe o que é Mercado Livre de Energia, Sérgio? Rapaz, eu não faço ideia o que seja o Mercado Livre de Energia. Esse cara manja. Vamos lá, ó. Vamos partir do princípio e a parte difícil eu vou deixar pro Anderson, tá? Vamos lá. Hoje em dia a gente tem 2 mercados aí de energia. Vamos dizer, o mercado cativo e o mercado livre de energia. O mercado cativo seria o mercado que a gente está acostumado aqui em São Paulo, que a gente está usando essa energia aqui do estúdio, é o mercado cativo. Vai lá, pede uma ligação formal na concessionária de energia e a gente é cliente da Enel aqui em São Paulo, por exemplo. E aí tem as suas regulamentações que a gente vai meio que no piloto automático, né? Mercado cativo. Mercado livre de energia, a gente tem alguns pormenores, algumas pré-exigências para entrar nesse mercado. Que aí eu vou deixar o Mercado Livre para você, Anderson. Fala aí mais. Então, é bem interessante porque agora o Mercado Livre vai ficar mais acessível. Mercado Livre de Energia não tem nada a ver, galera, com o Mercado Livre lá, né? Não. Do Marketplace. Mercado Livre de energia. Bom, pode continuar, Anderson. Então, agora vai ficar mais acessível. Inclusive, é uma tendência, como eu comentei com vocês, sobre a questão de venda de energia. A gente não pode vender energia, né? Conectado na concessionária, a gente não pode vender energia. Mas, no Mercado Livre, você pode vender e comprar energia. O que aconteceu? Antigamente, somente grandes consumidores podiam fazer parte do Mercado Livre. A partir
A partir de 2024, todos que estiverem conectados em média tensão, ou seja, pode existir um condomínio, por exemplo, que esteja conectado em média tensão, já vai poder fazer parte do Mercado Livre. E o que isso quer dizer, né? Que você vai poder negociar a energia. Você pode comprar diretamente com uma usina. E isso implica num menor custo de energia. Mas tem os seus prós e contras, porque é um mercado mais complexo. E principalmente esse ano que teve um grande índice de chuvas, então o custo da energia diminuiu muito porque a nossa matriz energética é baseada muito em hidrelétrica. Então é um ano interessante para o Mercado Livre. Porém, esse preço pode variar. Então talvez ter um sistema de energia solar é como se fosse um hedge. É um investimento de proteção. Você vai ter certeza que você está gerando uma parte. Você pode ter uma parte em energia solar, como hedge, e pode negociar esse restante do seu Eu consumo. não sei se eu entendi. Mas é não. meio... Eu negociaria então, é isso. um negócio mais Eu complexo. negociaria com quem? Então, são empresas que vendem energia, usinas. E existem agentes, existe a Câmara de Comercialização de Energia, ela que intermedia esses contratos. Existem algumas obrigações, é um mercado mais complexo. Mas é possível. Pergunta pra de deixar- leigo. Sim, sim. Eu posso vender energia pro meu vizinho, por exemplo? Dependendo do nível de tensão que você está conectado. É isso ou assim, eu posso comprar, eu posso escolher agora, ao invés de comprar com a Eni, eu posso comprar com aquela fazenda lá do interior, que é nesse sentido, vai quebrar o monopólio nesse sentido que você quer Isso. me dizer? Exatamente. Perfeito. Só que assim, só a primeira, a premissa da coisa, primeira coisa, a gente precisa estar conectado em média tensão. E o que é estar conectado em média tensão? Não é muito a realidade dos condomínios agora. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Por quê? Para estar em média tensão, só para a gente entender, né? Média tensão acima de 1000 volts. E acima de 1000 volts a gente tem cabine primária. E aí o que acontece? Os condomínios hoje em dia, apesar do pessoal ver aqueles cabos, né, grossos, tal, bitola grande entrando no condomínio, aquilo é baixa tensão, apesar de tudo. A média tensão é quando a gente tem uma cabine primária, um blindado, tem toda uma estrutura. Isso se aplica hoje, né, 2023, mais para condomínios comerciais, né, quando tem uma estrutura muito grande e tal. Condomínio residencial não tem tanta carga, tanta demanda para que se justifique uma carga em média tensão. Então, só para ficar claro que o cliente de baixa tensão ainda não vai ter esse... Nem sei se eu diria um privilégio, né, Anderson? Não sei se é uma vantagem. privilégio. Você tem uma força de barganha, você tem mais uma opção de compra. Sim, então, só que aí é um mercado, como ele disse mesmo, Mais é um mercado complexo. mais complexo, que vai te exigir mais obrigações de um outro lado, que acaba dificultando. Claro que vai ter uma consultoria, vai ter que ter o síndico, por exemplo, vai ter que ter uma consultoria nesse caso, porque para ele negociar diretamente, vai ficar difícil. Então, que contrate uma consultoria para ter esse tipo de, Com certeza. de E também auxílio. existem as Mas obrigações isso já está rolando ou não está rolando? Não, em 2024 Não, tá. vai liberar acima de 75 kW, que é a carga mínima para estar conectado em média tensão. Antigamente era só acima de 1 mega, para você ter uma ideia. Ou seja, 1 milhão gigante. de watts. Tipo assim, só pra gente ter uma ideia aí de carga. 1 megawatt é mais ou menos o consumo aí de, sei lá, um shopping, entendeu? Ou mais até. Hospital, uma coisa muito grande. Aí sim ele conseguiria antes conversar com o Mercado Livre de Energia para conseguir negociar uma tarifa melhor. Aí, a partir de 2024, vai cair para 75 kW. Aí, beleza, 75 kW já é bastante a realidade de condomínio. Por isso que eu anteriormente tinha falado, não é muito ainda a Entendi. realidade do condomínio e tal. Entendi. Então é um futuro. Mas será que vai ser liberado, lobista? Tá. Aí vai ser uma questão complicada, porque vai envolver muita grana, né? É uma questão que envolve muito dinheiro. E quando envolve dinheiro... E tem umas estatais aí, tem as Então, público-privada, tem os debenture ali. então Quando- isso já é uma questão complexa. Quando você diz média tensão, é média tensão? Isso. Mede atenção. Porque o leigo falando, né? Eu sei que no meu condomínio eu tenho 110, 110, 110. Né? Bomba de recalque, elevador, é trifásico. 380. Esse número que eu tenho que... A média, isso. É o nível de tensão.
O seu nível de tensão é potência. 220, 110, 220. Que é Ou baixa no máximo tensão. um 380 Né, ali, no você caso vai das bombas de ter. recalque, nos elevadores. É o Perfeito. tanto que você consome, o tanto que o seu condomínio consome. É porque, assim, pra você entender, aí média tensão, inclusive, já foi ultrapassado esse termo, mas a gente usa ainda, né? A gente usa muito. Aí, por Apesar de exemplo... falar tensão, eu posso falar bobagem. Falar tem média tensão tá mais voltada à potência, o tanto que ele consome de potência, ou não? Não. Na verdade, a média tensão é porque, assim, antigamente era classificado assim, de até 1000 volts era classificado como baixa tensão. De 1000 volts até 34.500 volts era média tensão. Ah, pronto, é isso aí. E de 34.500 volts até o infinito e além era alta tensão, né? E aí depois se mudou esse conceito, mas todo mundo usa média tensão. Então, assim, só pra gente entender, a distribuição da rua, aquele transformador que a gente vê no poste, ele está em média tensão. E aí o que acontece? Vem da rua, passa naquele transformador de média tensão, rebaixa para 380, 220 volts. Então, por mais que a gente assuste, fala, nossa, 380 volts, 220 volts, mas aquilo é baixa tensão, tá bom? Então, os condomínios... Média tensão é quantos volts? 13.800 volts. Acima de 1000 volts é considerado média tensão. Mas o 1000 comum, volts. assim, pra o comercial é 11.000, 13.800 É, volts. comercialmente é 11.400, Um prédio como esse 13.800. que nós estamos hoje. Então, provavelmente esse prédio aqui, ele deve ter uma cabine primária aqui no subsolo, ou dependendo, é uma câmara transformadora, que aí é uma outra coisa parada. também. É porque, pra vocês entenderem, se fosse para transferir essa energia em baixa tensão, ia precisar de um cabo muito grosso. Isto. Então, o que acontece? Trazem bastante tensão para diminuir a bitola do cabo. Condomínio residencial talvez não. Então, é isso que eu falei, porque assim, dependendo, condomínio residencial, ainda mais aqui em São Paulo, a energia vem já, o cliente ele já pega essa energia em baixa tensão. Então, os síndicos talvez não tenham essa conversa com a comercialização de Mercado Livre de energia, porque tá tudo em baixa tensão. E isso é exclusivamente para média tensão por enquanto. Então, Acho que não existem no equipamentos residenciais que ultrapassem os 1000 não, volts. não, na verdade, nem essa questão. É a questão de quanto mais tensão você consegue. Por exemplo, esse prédio para ligar em baixa tensão ficaria uma coisa super inviável. Então, eleva-se a tensão para ter potência para poder empurrar esse tanto de carga. Por mais que a gente, claro, sempre vai ter 220, no máximo 220 numa tomada. A gente não pode ter, nem pode ter 380 numa tomada. Então é 220. Mas a questão é ter média tensão no ponto de entrada. Então a gente tem um ponto de entrada com uma carga alta. Então, Depois você é a transforma. mesma coisa do condomínio. O condomínio, por mais que chegasse dentro do condomínio 13.800 volts, que é a questão da Enel, beleza, mas dali para frente, saiu da cabine primária, tem que ter os 220, 380 para as bombas. É que aí o condomínio seria responsável por essa transformação. Seria isso. Você cria uma estrutura para receber energia nessa tensão, mas você vai distribuir em 110, 220. Não, jamais que vai ter 1000 volts aí disponível assim, não. Talvez Não, grandes isso não. condomínios, então. Isso. Tem que ter uma carga mais alta. assim. Exatamente. É por isso que o mercado livre de energia hoje ainda não se aplica para condomínios Mas residenciais. É uma É uma tendência que Inclusive, pode eu acho- acontecer. Pode. Eu acho que vai chegar em baixa tensão. Pode não, ser. não sei como que tá essa questão, mas É uma em outros dependência países tecnológica ou legislativa? eu acho que é mais questão legislativa. Porque assim, por exemplo, em outros países na Europa, você negocia diretamente o consumidor final. Como eu comentei, por exemplo, na Alemanha, você tem seu sistema de energia solar. O que sobrar, você não acumula de crédito, você vende. Mas os caras é a primeira divisão. A gente, sim. a gente é. Mas é o futuro, né? Poxa, Tá na lanterna, né? Lanterninha, de série D, mano. Puta, será? Mas eu acho que Ah, chega, uma hora chega aqui. Uma hora chega. Pô, os Mas caras eu acho que a primeira incidência divisão, de sol. mano. A incidência de sol no Brasil, eu acho que é maior do que na Alemanha, hein? Então, mas o que acontece? Se países como a Alemanha já tem muita energia solar, imagina no Brasil. Olha o potencial energético que a gente tem. Centro-Oeste, Nordeste. Nordeste acho que Não, tem já- sol Eles 365 estão dias por criando ano. usinas imensas. Depois pode procurar. Já existe uma usina de 4 gigas. Isso não tenho nem ideia. Depois Que alimenta, né? Alimenta a Bahia É inteira. tanta energia que. dá para 5.000 casas, coisa assim. Sim. Não, nós mesmo. Eu e o Anderson, a gente trabalhou junto numa usina, era no Mato Grosso do Sul. Mas que, isso assim, é pra alimentar enorme. o quê? Alimenta, que nem você falou de sei lá Pode quantos ser gigas. investimento da empresa. Para vender
Pra Na verdade, vender energia. no Mercado Livre. Já pensando no... então tem nego Ó, investindo. vou dar um Tem, exemplo. tem. Vou dar um exemplo aqui. É uma forma de investimento. Então tem lobby pros dois lados, então. Pode Tem ser. milionário dos dois Mas lados. é porque, de certa Sim, forma, sim. é interessante também, porque até para contribuir para a rede brasileira, que o consumo aumenta muito, muito rapidamente. Sim. Então, é interessante, tanto para o governo, né, terem investidores privados para fornecer uma estrutura e fazer o custo da energia diminuir também. É, Porque que nem... quanto mais pessoas tiverem usinas, Melhor. o preço vai diminuir. O preço diminui. Então, é a mesma coisa. Você que é um cara super bem sucedido, você tem sua fazenda lá em Obrigado, Goiânia. obrigado. Né? Duas, né? Você tem duas fazendas. Então, Duas você em pega Goiânia. uma fazenda dessa, e enche de placa solar. Você vai ter lá... Mas eu vou ter que matar todos meus gados e meus do- gados. Não, mas aí você escolhe o que você churrasco. quer. Então aí você vai colocar 1, 2, 5 megawatts lá e vai Vende injetar os na rede. E aí você consegue ter isso como investimento no Mercado Livre de energia. Entendi. Eu dei uma ideia melhor ainda. Sabe aquela fazenda de Bitcoin que você tem? Pô, isso aí tá minerando, tá Vende- minerando, tá Vende as minerando. placas de vídeo. Tá lá e no faz uma- Alasca, tá lá no Alasca. É isso aí. É isso aí. Turma, foi engraçado, umas Show, piadas meio show. geek no final ali. Mas beleza. Eu acho que é isso aí, né? Acabamos, galera. Muito obrigado. Lucas, sempre Imagina. resumindo ali. Anderson, você foi, deu aula aí pra gente aí, explicou, tirou várias dúvidas, falou de forma bem clara. Né? Tirou, né, ô Sérgio? O que você achou aí? Eu Obrigado, gostei pessoal. muito. Mais Espero uma que vez, tenha. fonte de conhecimento. Fonte de conhecimento Estamos é aqui para importante. trocar conhecimento, né? Exatamente. Suas considerações finais, meu camarada. Fala aí seu Instagram, suas redes sociais, fica à legal, vontade legal. aí, fala aí da sua empresa. Isso aí, pessoal. Quem quiser. Vende me- seu jabá. Isso. Por favor, segue lá, dá uma força pra gente. É @Smart House Elétrica. Coloca aí na descrição, acho que fica mais fácil o pessoal Vou seguir. seguir. E acompanha a gente, que vocês vão ficar mais por dentro aí do mercado de energia solar. Demorou. Lucas. Gente, obrigado demais, valeu mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. E por favor, você que precisa de laudo, projeto, consultorias, engenharia, dessa parte de se você tiver problema, quer instalar ar-condicionado, não sabe se o seu prédio comporta ar-condicionado, a gente coloca equipamento, vai ter certeza, vai calcular, vai ver direitinho o que você precisa, tá bom? Me segue lá também nas redes sociais, engenheiro_Lucas e o TikTok também, que a gente tá crescendo bastante lá, Engenheiro Lucas, tudo junto, tá bom? Famoso. Síndicos, sejam humildes, façam orçamentos, busquem conhecimento, consultem profissionais gabaritados, entendam como o mercado funciona. Como diria o ET Bilu, busquem Busquem conhecimento. conhecimento. Galera, boa noite, obrigado. Seguem aí o Sidflix. Segue a gente aí nas redes sociais, a gente parmejando. Comentem, compartilhem. E quinta-feira, às 7 horas da noite, tem mais Condor Case pra vocês. Abraço!